Na pequena vila de Árvore Sombreada, as coisas tomaram uma reviravolta obscura quando misteriosos corvos começaram a aparecer nas janelas das casas da região. Era um começo de outono quando a senhora Marta, uma residente de longa data, percebeu a presença silenciosa de um corvo em seu parapeito. Ele largou uma pena preta brilhante, que, ao sol, revelava números gravados em prata. Intrigada, Marta decidiu levar a pena à estação de polícia na manhã seguinte para relatar o ocorrido. A investigadora Carla estava de plantão quando Marta entrou apressada, segurando a pena cuidadosamente em suas mãos trêmulas. Curiosa, Carla ouviu atenta ao relato da senhora e, examinando a pena, notou os números gravados a 37.5823-122.3631. Sem saber o que significavam, decidiu investigar mais a fundo. Enquanto a notícia dos corvos se espalhava pela vila, mais moradores passaram a encontrar penas similares em suas janelas. A polícia começou a montar um mapa com as coordenadas fornecidas por cada pena, e um padrão assustador surgiu. Cada coordenada levava a um local diferente dentro da floresta densa que cercava a vila, onde corpos de desaparecidos começaram a ser encontrados. A vila estava tomada pelo medo, mas a investigadora Carla estava decidida a resolver o mistério. Ela e sua equipe fizeram vigílias noturnas, tentando avistar quem estava por trás desses eventos macabros. No entanto, uma noite, Carla foi despertada por um som agourento. Um corvo estava ali, parado em sua própria janela. Estático, o corvo deixou cair uma pena que navegou suavemente até o chão de sua sala. Carla recolheu a pena com uma sensação de presságio, enxergando os números gravados na mesma. Ao entender que as coordenadas indicavam sua própria residência, o peso da situação recaiu sobre seus ombros. Tornará-se pessoal, e ela não podia arriscar sua vida ou segurança sem um plano. Decidida a enfrentar o desafio com coragem, Carla reuniu-se com sua equipe para elaborar uma estratégia. Com a ajuda de toda a unidade, Carla armou uma cilada. Seu plano era esperar que o culpado viesse até ela. Câmeras foram instaladas, suas entradas foram discretamente vigiadas. No entanto, os corvos eram os primeiros a prever os movimentos do inimigo. Durante a vigília na madrugada fria, alguém finalmente apareceu à sombra, se movendo como o vento entre as árvores. Era um estranho, obsesso por antigas histórias da vila, um homem convencido de que retomando essas almas deixaria de se sentir assombrado por suas próprias sombras. Confrontado pela investigadora Carla, ele foi preso após uma curta perseguição. A vila de Árvore Sombreada voltou lentamente à normalidade. Os corvos desapareceram como vieram, silenciosos como o vento que passava entre as folhas amareladas do outono. Carla foi aclamada como heroína local e, embora os corvos tenham partido, ela nunca esqueceu a estranheza e o mistério que aqueles pássaros alados trouxeram à sua porta. Era um lembrete de como mesmo as maiores sombras não poderiam permanecer desconhecidas para sempre.